Tô de volta para trazer mais atualizações aí para você. Hoje a gente vai ver o que está acontecendo com o mercado, Bitcoin caindo aí pro dia de hoje. A gente tem mercado tradicional caindo também pro dia de hoje, todas as altcoins caindo muito. A gente vai dar uma olhada no mercado tradicional, como eu sempre passo, a gente sabe que é sempre muito importante a gente acompanhar o mercado tradicional, no Bitcoin e também lá no final, não deixa de assistir até o final, porque lá no final eu vou trazer uma altcoin que tem um potencial de valorização aí de mais de 10.000%, isso se tratando de um número real, tá bom? Não é uma clickbait, não é expectativa sem fundamentos, tá? Então fica até o final que lá no final eu vou estar passando essa altcoin aí para você. E bora lá pro vídeo, vamos lá ver o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, onde que tá a oportunidade nesse momento aqui no Bitcoin, tá bom? Bitcoin caindo aí quase que 1% pro dia de hoje, mercado tradicional já abrindo em queda, mercado tradicional norte-americano. A gente tem Dow Jones caindo 0,2%, Nasdaq caindo mais de 1% pro dia de hoje, tocando aqui nessa região de fundo em 10.700. É muito importante a gente estar acompanhando o Nasdaq nesse momento, pessoal, porque se a gente vê Nasdaq rompendo essa região de fundo, ele pode projetar aqui uma queda até fundos mais baixos ou até essa região, essa base inferior desse canal, tá? Então é muito importante a gente acompanhar a Nasdaq nesse momento, porque se isso acontecer, a gente pode ver o índice Nasdaq puxando o preço do Bitcoin também, tá? Então nesse momento o Nasdaq tá em fundo, não considero como rompido, não considero que vai cair mais, porque a gente tem região de fundo aqui. Porém, se romper essa região, a gente tem a perspectiva de queda aqui para o índice Nasdaq e, consequentemente, isso vai impactar no Bitcoin. Então, a gente já começa a nossa análise vendo que a gente tem perspectiva de queda aí para mercado tradicional e observando também S&P 500. Observe que S&P 500 teve duas chances de romper aqui esse nível de resistência e não conseguiu. E observe uma coisa bem interessante. Eu sempre passo aqui para vocês sobre confirmações. Isso é algo muito importante, principalmente para quem faz trade, tá? E observe que ele tocou aqui duas vezes e nenhuma das duas vezes ele conseguiu confirmar o rompimento dessa região. E quem esperava que a partir do momento que o preço ultrapassou aqui os 4.100, 4.120, considerou como rompido, observe que logo depois ele veio e caracterizou outra formação, ele caracterizou uma rejeição. Então por isso que é importante a gente não considerar como rompido depois que ultrapassa, mas sim quando ao fechamento da sessão acima, porque senão ele pode voltar a fechar baixo e caracterizar uma rejeição e depois a gente ter queda. Isso é uma informação muito importante, eu trago aqui para vocês diariamente e é de fato muito importante a gente estar esperando as confirmações aí do mercado e esperar a confirmação do gráfico independente do ativo, tá bom? Para o dia de hoje, quando a gente vai falar de mercado de baixo risco, a gente tem título subindo e subindo muito no semanal também. A gente teve o fechamento semanal muito positivo, uma alta muito grande aqui para títulos de 10 anos dos Estados Unidos. E a gente está vendo o dólar simplesmente neutro, tá? O dólar nesse momento está parado. No gráfico semanal, quando a gente vai observar em gráficos diários, a gente vai ver que ele está formando aqui uma lateralização ou uma região de estabilização. E aqui não dá para a gente considerar que ele vai cair ou que ele vai subir, porque a gente tem o mercado parado, estabilizando aí essa semana, porque a gente está chegando perto de final de ano. Então o institucional está de férias, ou as grandes empresas que operam, que movimentam o gráfico, tá parando de operar ou tá operando menos, tá? Então nesse momento a gente vai ter aqui o gráfico parado. Então quando a gente tem essa formação, a gente não pode caracterizar nada a princípio, porque a gente não tem força compradora ou força vendedora atuando para que a gente faça alguma leitura aqui, tá? Já no Bitcoin, caindo 1%, como eu tinha dito, sendo puxado aqui pelos índices norte-americanos. E pro Bitcoin, onde que tá as oportunidades? Oportunidade no Bitcoin, pessoal, nesse momento só em short, tá? Não tem oportunidade a não ser em short no Bitcoin nesse momento, porque a gente tem tendência macro de baixa, a gente tem tendência micro de baixa, a gente tem padrões de baixa, padrões baixistas, padrões de continuidade de baixa. Então tudo indica pra gente que o Bitcoin pode cair um pouco mais, e a gente tem essa indicação vindo também de mercado tradicional, mostrando pra gente que a gente tem possibilidade de mais queda para os próximos dias ou para as próximas semanas. Então nesse momento as nossas oportunidades no Bitcoin tá em short. Quando eu observo aqui no gráfico diário, eu vejo que ele está formando um padrão de bandeira, como eu tinha mostrado aqui em panoramas anteriores, tá? Que se for confirmado, a gente pode ver o Bitcoin sendo projetado até os 12 mil dólares, 13 mil dólares por unidade.
Porém, é importante a gente observar o seguinte, a gente tem fundo aqui em 15.600, 15.700, no qual ele pode simplesmente vir para formar outro padrão, formar um fundo duplo. Então, a princípio, eu não considero ainda esse padrão como um padrão de bandeira, como um padrão de continuidade de baixo, porque ele pode formar outro padrão, que seria um padrão de reversão ao chegar em 15.600, 15.700. Então, o que a gente faz quando isso acontece? A gente vai observar oportunidade dentro dessa região, oportunidade até chegar na região de 15.600, 15.700. Então, observando as oportunidades aqui, veja que a gente tem um padrão menor sendo formado, a gente consegue ver com mais nitidez em gráficos intraday, ou em gráficos de antecipação, como eu chamo. E observe que ele está formando aqui uma cunha descendente, ou um padrão de fatia, independente de como você conheça esse padrão, mas é um padrão que mostra pra gente que a gente pode ter mais queda no Bitcoin. E quando a gente vai projetar esse mastro aqui para baixo, observe que ele conflui com a região de 15.700, 15.600. Então tem uma perspectiva aqui de que o Bitcoin cai um pouco mais, isso observando em gráficos intraday ou em gráficos de antecipação, de que o Bitcoin pode chegar nesse momento até os 15.600, 15.700, tá, pessoal? Então é importante a gente observar isso, e eu vou confirmar aqui no gráfico diário que o Bitcoin pode projetar esse mastro aqui para baixo, ou chegando até os 13 mil, 12 mil dólares por unidade, se houver a confirmação de rompimento dessa região de 15.600, 15.700. Sendo assim, a altcoin que eu queria trazer para você, lembrando que é uma altcoin promissora, é uma altcoin que pode se valorizar muito no médio e longo prazo, mas a perspectiva de curto prazo é de queda, então não necessariamente, porque eu estou falando aqui da altcoin, que você vai sair comprando agora. Você precisa esperar região de fundo, você precisa esperar a estabilização do Bitcoin para que você possa estar comprando qualquer altcoin ou até mesmo o próprio Bitcoin. Então, não necessariamente você vai sair comprando agora, porque a nossa perspectiva é de mais queda, porém, médio e longo prazo, a perspectiva é de alta, como pro Bitcoin ou para a maioria das altcoins, tá bom? E a altcoin que eu queria trazer aqui para você é a FTM, é a Phantom. E a Phantom é uma plataforma de contrato inteligente descentralizado e foi criado como alternativa à rede Ethereum. Porém, ela é baseada aqui em 3 tecnologias principais, que é o protocolo Lachesis e o Opera, que oferece ali a segurança e escalabilidade da rede Phantom, tá? Sendo assim, a gente tem duas questões. Primeiro, por ser uma alternativa à rede Ethereum, será que ele consegue chegar ao valor do Ethereum? Atualmente a Phantom tem um valor de mercado de 500 milhões de dólares. Não necessariamente porque está 500 milhões de dólares agora que pode chegar a valer o que o Ethereum chegou a valer ou acompanhar o Ethereum. Não acredito nessa tese, não acredito nessa hipótese de que rede Phantom vai acompanhar o Ethereum, um bull run, chegar a 500 bilhões de valor de mercado. Porém, se a rede Phantom chegar a 10% do que o Ethereum valeu na bull run passado, que foi 500 bilhões de dólares, a rede Phantom pode chegar a 50 bilhões de dólares, que já é mais do que suficiente para chegar a 10.000% de valorização. Sendo assim, a gente tem aqui um contrato que não vai substituir a rede Ethereum, eu acredito que seja muito difícil, mas seja uma alternativa à rede Ethereum por ser escalável e por ser uma rede que já roda dApps e já roda DeFi na sua rede nativa. Então a gente tem aqui uma probabilidade de um projeto que não necessariamente pode se igualar à rede Ethereum, mas se chegar a 10% do que o Ethereum é, a gente tem um potencial de 10.000%. Então isso é muito importante para a gente fazer essa observação, lembrando que isso não são números superestimados, números onde a rede pode se igualar ao Ethereum ou qualquer outra rede principal que roda aí no mercado. A gente está supondo apenas 10%. Se chegar a 10% do que o Ethereum é, a gente tem possibilidade de valorização de mais de 10.000%, tá bom? Então, sendo assim, a gente passa a observar o gráfico e observando o gráfico, a gente teve um projeto ou um dos projetos que mais se valorizou na bull run passado, teve uma valorização absurda, a rede Phantom foi muito comentado, muito falado na bull run passado, e agora a gente tem uma desvalorização acumulada de mais de 90%. Óbvio que todas as altcoins, ou a maioria das altcoins, caiu mais de 90%, e a rede Phantom não escapou dessa desvalorização aí de todo o mercado cripto e de todo o mercado de alto risco.
Agora a gente tem, observando o gráfico, um potencial de mais de 1000%, porém chegando ali a 10%, como eu tinha dito, do que o Ethereum a gente tem um potencial de 10.000%. Isso é real, isso pode acontecer porque de fato tem usabilidade a rede Phantom e de fato já roda dApps e pode chegar aí a 10% do que o Ethereum já foi, tá, pessoal? Então isso são números reais e de fato pode acontecer, lembrando que isso para longo prazo, médio e longo prazo, 2024, 2023, 2024. E a gente tem aqui, graficamente falando, uma região de fundo para o token FTM, para o token da Phantom. E se a gente tiver o rompimento, a gente tem possibilidade de mais queda aqui. E por isso que é muito importante a observação aqui do gráfico. Porque se a gente tiver o rompimento, a gente pode ter mais queda, chegando aí a 20, 30, 40% de queda. E a nossa melhor oportunidade não é necessariamente quando o token passar a subir, mas sim quando o Bitcoin estabilizar e o Bitcoin passar a subir. Por mais que a gente tenha aqui uma pequena valorização na rede Phantom, no token Phantom, se o Bitcoin cair, vai puxar de volta toda essa valorização de todas as altcoins. Então por isso que é importante a observação aqui no Bitcoin. E nesse momento, o Bitcoin, a nossa perspectiva de curto prazo para o Bitcoin é de queda. Então a gente pode ter queda aqui para o token Phantom, mas médio e longo prazo a perspectiva é de valorização, chegando aí a pelo menos 10.000% no médio e longo prazo, tá bom? Enfim, era esse token que eu queria trazer para você, era essa análise que eu queria estar passando para vocês hoje, lembrando que amanhã vou estar trazendo mais tokens aqui para que você possa estar acompanhando aí para médio e longo prazo também, ou para 2023, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!